E o Corinthians, hein? E o Corinthians? Eu tô vendo um levante na rede social, os comentários de vocês estão passando aí na tela. Tô vendo um levante na rede social detonando o Dorival Júnior. E eu obviamente não isento o Dorival de críticas, né? Inclusive já o critiquei muito, muito. E realmente, a campanha dele no Brasileiro é pífia. É lamentável, lamentável. Gente, é uma vitória nos últimos 10 jogos. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Só aquela lá contra o Ceará, com o gol do Thales Magno, que quase não quis fazer o gol. E no meio disso tudo, derrotas, empates, jogos ruins. E o Dorival já estava sendo cobrado e questionado no comando do time. Mas aí vieram os derbys da Copa do Brasil. E o Corinthians jogou muito bem, muito bem. Só que esse é o Dorival das Copas, né? Esse é o Dorival das Copas. O do Brasileirão, meu Deus do céu. Enfim, vieram os derbys. E aí o que aconteceu nos derbys? Coincidentemente ou não, o Dorival teve à disposição o seu time titular, o seu time ideal. Aí você vai me dizer o seguinte, mas não é possível que o Corinthians perca 2 jogadores e não consiga ganhar do Juventude fora de casa. Aí a gente entra em algumas situações que não dizem respeito apenas ao Dorival, tá? O elenco do Corinthians é muito ruim, é muito limitado, é muito fraco. E eu sempre falei para vocês aqui, cara, o time titular, ele é muito bom, mas muito bom, para disputar título. Tanto que ganhou o Paulista, tanto que eliminou o Palmeiras. E se esse time titular jogasse sempre, eu tenho certeza que em algum momento esse Corinthians ia brigar por alguma coisa grande. Só que o problema é que quando sai uma peça, desarruma tudo. Desarruma tudo. Vocês lembram a penúria que foi o Corinthians sem Rodrigo Garro boa parte do Paulista. Vocês lembram da penúria que foi esses últimos 2 meses sem Yuri Alberto. E agora vocês vão ver a penúria que será sem Memphis e Carrilho. Não é possível que só com 2 jogadores a menos. Não são só 2 jogadores. A gente fala aqui, cara, a espinha dorsal do Corinthians tem Memphis, Garro e Yuri. E tem no Carrilho, talvez, um dos grandes jogadores do ano passado para cá. Quando você tira o Memphis e o Carrilho, cara, acabou boa parte do time. Não são apenas 2 jogadores, até porque quem que entra no lugar? Entrou o Breno Bidon. E aí eu dou razão para vocês, para a crítica que vocês estão fazendo ao Bidon. O Bidon fez um jogo lamentável. Como quase todo time, tá? Quase todo time. Mas tá recaindo no Bidon, porque o Bidon é o cara do banco, o reserva imediato, e ele é muito elogiado desde a base. Eu sou um cara que elogio muito a qualidade técnica do Bidon, mas que em alguns momentos ele não consegue fazer o diferente. E eu já cobrei isso dele, porque eu acho que ele tem condições. Eu acho que ele tem capacidade para isso, de arriscar um passe, de buscar uma finalização. Ele fez um golaço contra o Grêmio, antes da pausa para o Mundial, no último jogo, vocês vão lembrar, naquele 1-1. Fez um golaço. O Bidon chuta pouco. O Bidon tem pouca ousadia para ser esse cara que eu espero que ele seja, porque eu acho que ele tem qualidade para isso. E o Dorival também acha que tem. Mas é que eu vi muita gente reclamando, cara. Eu vi muita gente reclamando assim, mas o Dorival insiste em Thales e Romero. Gente, não tem mais ninguém. Nossa, por que ele bota o Bidon? Se ele botasse o Charles, vocês iam reclamar. O Alex Santana foi embora pro Grêmio. O outro é o Rian. Não tem, gente. Não tem. Tem que buscar. Tem que contratar. O elenco é fraquíssimo. Fraquíssimo. Mas com esses caras não dava para ganhar do Juventude? Dá. E aí é outro problema.
que esses caras entraram hoje. Não sei se o frio de Caxias congelou o time do Corinthians, mas aí é outro problema. Provavelmente foi o jogo da ressaca dos derbys. É muito natural isso, eu não estou dizendo que eu concordo, eu não estou nem apoiando isso, não estou dizendo que é correto, só estou dizendo os caras esticaram a corda, porque você sabe o quanto o derby é importante, esses caras também sabem. Eles esticaram a corda no derby e foram jogar, ó, tá, esse aqui. Não é algo, não é nem consciente isso, gente. É que o Juventude entrou numa rotação completamente diferente. O Juventude tem sérios problemas no campeonato, tá? Sérios problemas, mas era o Juventude antes do Carpini. É um Juventude que, quando começou o jogo, tinha saldo menos 24. Hoje, com os 2-0 que o Juventude aplicou no Corinthians, o saldo do Juventude é menos 22. Só que esse era o Juventude antes do Carpini. O Juventude tem as suas limitações, mas o Juventude correu, competiu, brigou, fez o dobro do número de faltas do Corinthians. Quem é que teve um jogador expulso? O Corinthians. Porque entrou na pilha dos caras. O José Martínez entrou na pilha dos caras. O Romero ficou minutos em campo e foi expulso. E isso eu vou botar na conta do Dorival? Repito, ele tem responsabilidades. Ele tem que fazer o time jogar mais. A campanha dentro do Brasileiro é horrorosa. Mas assim, os jogadores entraram a não jogar. Se ele depender do Tales e do Romero para mudar algum jogo, ele vai se dar mal sempre. Ou do Charles e até do Breno Bidon, que eu já elogiei muito, e ano passado, inclusive, quando ele entrava no lugar do Martinez ou do Ranieri, ele ia muito bem, e a gente elogiava. Não foi o caso hoje. Não foi o caso hoje. Mas todo mundo foi mal. Gente, o primeiro gol, o Tagliari, ele aparece, ele faz um movimento que ele aparece no meio da defesa do Corinthians, na frente do Hugo Souza, para testar e fazer o gol. No segundo gol, o Nenê já fez 40, já fez 41 ou tá só com 40? O Nenê ganhou no pique do Mateuzinho. Na velocidade, no corpo, na experiência, na técnica, tomou a frente do Mateuzinho e fez o cruzamento. E o Matheus Babi, que é um centroavante longilíneo, zero mobilidade, mas que sabe fazer gol. Jogou no Botafogo, todo mundo conhece, conseguiu fazer o segundo gol. O Corinthians não tinha 2 titulares e jogou menos que o Juventude. O Corinthians precisou mudar o jogo no segundo tempo e não jogou mais que o Juventude. Esboçou uma reação aos 40 minutos do segundo tempo, quando já estava 2-0. E aí o Mateuzinho foi lá e fez um gol de falta. O Galo foi buscar o jogo e tal, mas estava muito sozinho o jogo inteiro. Não tinha uma parceria. O Bidon não foi o parceiro que ele precisava. O Yuri também não recebeu tantas bolas. O Thales Magno é um tico-tico para lá, tico-tico para cá, um salsa para lá, salsa para cá, completamente improdutivo. Agora chegou o Vitinho. Eu vi gente me perguntando assim, caramba, como é que o Vitinho vai ter chance com o Thales e o Romero? Gente, o Vitinho está sendo contratado para isso. Exatamente para você não precisar contar com Thales e Romero o tempo inteiro. Ah, mas o Héctor Hernandes, se ele não está sendo nem relacionado, vocês acham que é por quê? E a gente já viu ele jogar também, né? Não ofereceu nada demais. O elenco é fraquíssimo. O time titular é maravilhoso. Só que esse time titular esticou a corda nos derbys, tanto que saíram 2 machucados, porra. E os caras, obviamente, sentiram o desgaste. Ah, mas ganha 1 milhão por mês, tem que correr 90 minutos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, assim, eu posso responsabilizar o Dorival? Posso. Mas, cara, ele acabou de eliminar o Palmeiras e por méritos dele também. E foi a primeira vez que ele teve à disposição o trio Memphis e Yuri Galo, que ele teve à disposição o time titular. Vocês acham que é coincidência? O Dorival não teve, desde que ele chegou, os principais jogadores. Quando ele teve, o que aconteceu? Me responda você, o que aconteceu?
Ele eliminou o Palmeiras. Não é que ele eliminou o Palmeiras, ele passou por cima do Palmeiras em 2 jogos, gente. E esqueçam o Dorival, tá? Esqueçam o Dorival. O Ramon, quando teve esse time titular, eles emendaram 9 vitórias seguidas no Brasileiro, cara. Quando o Garro saiu no Paulista, o Ramon se perdeu. Porque aí saiu uma peça importante. E é isso que acontece hoje no Corinthians. Quando você perde uma peça, hoje não tinha 2. Quando você perde uma peça, desarruma. Porque o elenco é fraco. E olha que antes tinha o Coronado, que também não deu conta. O Coronado não deu conta de substituir o Rodrigo Garro. O Breno Bidon vai conseguir substituir o Carrilho? Ou substituir o Garro de vez em quando? O Guinegão vai ser a solução quando não tiver o Yuri Alberto? O Thales Magno vai ser a solução quando não tiver o Memphis? Essa é a realidade. A diferença do time titular para o time reserva é oceânica, é abissal, é interplanetária. Não dá. Eu posso cobrar do Dorival, mas, cara, mal comparando, me perdoem a comparação, mas, porra, você chega no Inter Miami, você tira o Messi e o Suárez. Você faz o quê? Porra. Não tem como, gente. Não tem como. Reserva não vai ser igual. Tem times que o nível não cai tanto. Tem times que você nem sabe quem é o titular e o reserva. Tem times que, cara, não adianta. O time titular, ele é muito, mas muito superior às reposições. É claro que a derrota fiel preocupa, mas o alerta maior é que a temporada é longa e o elenco do jeito que está corre risco de ficar para trás nas principais competições. Reforços não são luxo, são necessidade para o Timão. Para você, nesse vídeo, eu trago uma informação importante do mercado da bola relacionada a Ricardo Esgaio, a pressão interna no Corinthians para que o Corinthians não contrate o lateral português, pressão para cima de Fabinho Soldado. Eu vou te contar essa história, o negócio pode não ir para frente. Vamos aguardar, ver quem tem mais força. Há divergência também no Corinthians em relação a Léo Maná. O jogador está sendo emprestado para o Criciúma, o empréstimo ainda não foi assinado, porque há uma divergência dentro do Corinthians. Eu vou te contar essa história também. Vai de graça, não vai de graça? Enfim, tudo isso para você nesse blend de informações, que ainda tem também informações exclusivas do acordo que o Corinthians fez com Palácios em relação ao empréstimo do jogador. Agora, o Corinthians deve uma grana, Augusto Melo deixou um BO grande em relação a Palácios, eu vou te contar essa história, inclusive os valores. E tem também a nova reunião decisiva entre Corinthians e Félix Torres, Corinthians e Santos Laguna hoje. Tudo isso agora para você. Vamos embora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista, porque assuntos, meus amigos, não faltam no Corinthians. Quero começar falando de Félix Torres. Hoje o Corinthians tem uma reunião com o Santos Laguna. O Corinthians vai tentar a última cartada para não sofrer o transfer ban. Caso sofra o transfer ban, o Corinthians acredita que isso só vai ser finalizado lá para quinta-feira. Então o Corinthians ainda tem uns 3, 4 dias para buscar reforços no mercado da bola. A tentativa do Corinthians é parcelar essa dívida de 34 milhões de reais deixada, herança de Augusto Melo, que foi empichado no último sábado de forma definitiva no Corinthians. A questão é a seguinte, o Santos Laguna já ganhou na justiça e não está muito afim de parcelar. E o Santos Laguna avisou que ia esperar o resultado do impeachment, né, do Augusto Melo, para ter uma conversa, né, com o Corinthians, e o Corinthians ficou com uma esperança, né? O Santos Laguna quis esperar a eleição de sábado, então existe uma esperança dentro do Corinthians para essa última conversa, para essa última reunião. Uma nova diretoria, a certeza que Augusto Melo não volta mais ao clube, o Santos Laguna realmente, né, não quer nem ouvir falar no nome do Augusto e da antiga diretoria. Enfim, pintou uma esperança dentro do Corinthians em relação ao pagamento dessa dívida, tá? Uma dívida que o Corinthians não quer usar o seu fluxo de caixa, vai receber o dinheiro da Nike, mas tem muita coisa para pagar. Não dá para você pegar todo esse dinheiro de adiantamento da Nike, 50 milhões de reais, e dar tudo no Félix Torres. O Corinthians tem muita coisa para pagar. Enfim, são muitas despesas, são muitas dívidas. Então
Então o Corinthians quer usar esse dinheiro para pagar parte, né, o parcelamento da dívida com o Félix Torres. Há esperança agora, mas nós vamos ter que aguardar aí até o final, né, deste dia, desta segunda-feira, para saber se o Corinthians vai conseguir o acordo ou vai tomar o transfer ban. Deixe o seu like, comente aqui embaixo. Olha só, existe uma pressão dentro do Corinthians em relação a Fabinho Soldado, para que, uma pressão que já está fazendo efeito, essa é uma informação exclusiva, para que o Corinthians não contrate o Ricardo Sgaio, jogador de 32 anos. Basta ver, né, se essa pressão vai funcionar. O Fabinho Soldado internamente já começa a dizer que não, né, não vamos fechar, aquela coisa toda, mas ainda há um temor em relação a isso. Né, o Corinthians negocia com o Ricardo Sgaio, lateral português de 32 anos, né, que pertence ao Sport de Portugal. Ele é reserva no Sport, estava tentando a liberação junto ao Sport para jogar no Corinthians, inclusive já meio apalavrado, né, com o Corinthians, já que é um desejo aí do Fabinho Soldado e aprovado pelo Scout. Eu venho falando isso já há mais de uma semana para vocês. E agora eu estou atualizando, o canal Café do Setorista é sempre na frente para você. A pressão, o Fabinho sentiu um pouco. Eu hoje já não garanto mais se o Ricardo Sgaio conseguir a rescisão, se ele realmente vai ser jogador do Corinthians. Já não dá mais para cravar, porque, né, o Fabinho começou a já desconversar em relação ao Sgaio internamente dentro do Corinthians. Não quer dizer que não vai rolar, mas a pressão está funcionando. Então você que está externamente fazendo uma pressão para que o Ricardo Sgaio não seja jogador do Corinthians, né, porque é um jogador que é quase um meme lá em Portugal, né, que a gente viu aí dos torcedores, tá dando certo. Continue, porque o Fabinho meio que tá quase pipocando em relação ao Ricardo Sgaio, lateral de 32 anos, que não é barato, tá? O Corinthians está emprestando o Léo Maná, eu vou te trazer divergências em relação ao Léo Maná, ainda o contrato não foi assinado, o Corinthians já emprestou o Fagner pagando 500 mil, enfim, a lateral do Corinthians é muito mal administrada, aliás, as duas laterais. E agora tem essa questão do Sgaio, que o Fabinho está sentindo a pressão, porque já estava praticamente, né, apalavrado com o jogador, esperando uma liberação. Hoje eu quero atualizar vocês, se essa liberação acontecer, não dá para garantir mais, porque o próprio Fabinho falou, não, já está falando dentro do clube, foi oferecido, não é bem assim, enfim, já está desconversando em relação ao Ricardo Sgaio. Mas, com o empréstimo do Maná também, se efetivar o empréstimo do Maná, eu não duvido nada que ele, né, tô nem aí, vou fechar, já está fechado mesmo, vamos para dentro, vamos cair para dentro. Enfim, vamos aguardar Ricardo Sgaio, pressão interna no clube em relação ao português. Você concorda com isso? Eu quero a sua opinião nesse blend. Você quer ou não quer o Sgaio? Comenta aqui, deixa o seu like e vamos seguir falando do Coringão. Olha só, agora tem informações importantes. Primeiro, o Léo Maná, tá? Informação exclusiva para você aqui no canal Café do Setorista. O Corinthians está emprestando o Léo Maná de graça ao Criciúma e isso gera uma divergência dentro do clube. Eu vou te contar agora. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Ó, a diretoria do Corinthians, pelo menos essa diretoria nova, eles são bem sérios e tratam todos os assuntos com importância, tá? Deixa eu passar para você o que está acontecendo. Em relação ao Léo Maná, o Corinthians não está assinado ainda, tá? O contrato, o empréstimo não está assinado ainda, mas o Fabinho Soldado acordou com o Criciúma o contrato da seguinte forma: o Criciúma vai pagar o salário do Léo Maná, cerca de 60 mil reais por mês, e só que o Corinthians vai emprestar de graça. Quando chegou isso à diretoria do Corinthians, houve uma divergência, né? Houve alguns questionamentos ao Fabinho Soldado. Sabemos que o Léo Maná não é titular, mas a divergência é o seguinte: não conseguimos nenhum real, não há nenhuma outra proposta melhor, não há nenhum outro acordo que possamos fazer, né? Não chegou nada melhor, porque queira ou não, o Léo Maná foi capitão na base do Corinthians, né? Capitão inclusive do título da Copa São Paulo, jogador de seleção brasileira de base, e o entendimento da diretoria é o seguinte: o salário dele, a economia até pouca, 60 mil por mês. Mas a questão é, o Corinthians não consegue nada, não consegue 250 mil pelo empréstimo, né? Dilui aí até o final do ano, em 6 meses, até o final do ano, o Corinthians não consegue isso, vai pagar aí até o final do ano aí, vai 20 mil por mês, enfim, joga junto com o salário, os caras fazem um pacote lá de 80, não sei, e leva o jogador.
Então, há uma divergência hoje em relação ao empréstimo do Maná. Há pessoas na diretoria que acham que o Corinthians tem que parar de ficar, né, sendo a mãe de todo mundo, né? Lembra que o Cuiabá, quando a gente vai querer algum jogador de algum outro clube, ninguém alivia pra gente, né? Então, há uma divergência hoje, o contrato ainda de empréstimo não foi assinado, tá? Entre Léo Maná, Corinthians e Criciúma, porque tem gente no Corinthians brigando para que o Corinthians receba alguma coisa e não empreste de graça o Léo Maná. Agora vem a pergunta para você, né? Vamos falar de negócios, não de futebol. Quem tá certo nessa? Fabinho Soldado em emprestar de graça ou a diretoria que quer ganhar alguma coisa no empréstimo com o Criciúma? Eu quero a sua opinião aqui embaixo. Empresta de graça ou não o Léo Maná? Comente aqui e deixe o seu like. Lembrando que ele tem um contrato longo, 5 anos de contrato. Comente aqui embaixo. Agora eu vou trazer os detalhes do empréstimo do Palácios, tá? É bom lembrar que, né, o Palácios está sendo emprestado para o Karpat, né? Não é um clube brasileiro, né? Enfim, nós vamos trazer os detalhes para vocês. Ele está sendo emprestado até o final do ano, quando termina o seu vínculo com o Corinthians, e o Corinthians pagando os direitos de imagem e o Karpat pagando CLT. Quer dizer que o Corinthians ainda vai pagar por mês uns 300 mil reais, no mínimo, por mês, tá? Esse é o valor que o Corinthians tem que pagar, né, para que o Palácios, né, jogue no Karpat, tá? O Corinthians vai ter uma economia aí mínima, né, também, enfim, já que tem que pagar metade do salário do jogador. A questão é a seguinte: o Corinthians facilitou a ida, e aí todos estão de acordo dentro do Corinthians, tá? E até eu entendo. O Corinthians facilitou o empréstimo do Palácios pelo seguinte motivo: o Corinthians deve $1 milhão de luvas ao Palácios, somando luvas e direitos de imagem. O Corinthians teme que o jogador saia, né, numa rescisão, que se ele for na justiça ele sai, porque o atraso já vem de longa data. Se ele entrar na justiça, acionar o Corinthians na justiça, ele sai com todo o contrato, ainda recebeu. O Corinthians, para evitar uma ação judicial, o Corinthians aceitou emprestá-lo nessas condições, pagando metade do salário. Já ia fazer isso com o clube americano. E é o seguinte, aí vem outra informação importante, exclusiva para vocês, além dessa que até agora você não ouviu se o Corinthians paga metade ou não paga metade. Outra informação importante: o Corinthians, no empréstimo, já fez um acordo, né, paralelo com o Palácios e está dividindo a dívida em 12 prestações em um ano. Começa agora a ser pago em agosto, termina em julho do ano que vem. O Corinthians vai pagar $1 milhão, vai dar 5 milhões e pouco de reais em 12 vezes, quer dizer, quase 500 mil reais aí por mês, né? Eu não fiz a divisão, mas você vai ter, a conta é $1 milhão convertido, que vai dar 5 milhões e pouco, dividido por 12, vai dar uns 400 e poucos mil por mês, tá? Então o Corinthians fez esse acordo já com o Palácio, porque é uma dívida do Corinthians, tem que pagar, senão é mais uma ação judicial, mais um BO que o Augusto Melo deixou e a diretoria está resolvendo. Todos os detalhes, o canal Café do Setorista é incrível nisso, te traz todos os bastidores, os negócios, tentativas, tudo que está acontecendo dentro do clube. Agora basta você fazer o seu comentário. Acordo com o Palácios, que foi um acordão, os valores, dividindo essa dívida, pagando metade do salário no empréstimo, tá ok? E o Léo Maná, que lado você fica? Aqueles que cobram uma compensação financeira, nem que seja o mínimo, né, 20 mil por mês, mas querem alguma coisa ou libera de graça? Comente aqui embaixo tudo que você viu nesse blend de informações. Nação Corinthians acertou saída de Palácios e busca também a de Léo Maná por empréstimo. Além disso, há dúvidas internas sobre a contratação de um lateral. E as negociações por Félix Torres e Santos Laguna está travada por discordâncias financeiras. Essas movimentações mostram que a diretoria ainda busca ajustar o elenco, mas o impasse com Félix Torres preocupa, já que ele é visto como peça que pode trazer uma grande dor de cabeça para o timão, caso haja um transfer ban. E aí, fiel, você acha que deve ser prioridade da diretoria agora resolver logo a contratação desse lateral? Ou deixa para depois e as outras posições, quem você gostaria que fosse reforço para o timão e como você viu a derrota para o Juventude Alerta Vermelho ou apenas um tropeço? Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!